O verso de número 4 diz assim: ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Aí diz aqui o que ele resolveu fazer depois na nação. Olha que interessante. O terceiro ponto fala assim: busque os teus sonhos, mas não se esqueça da missão. Tem muita gente que está sonhando com coisas altas, e é importante você sonhar. Nós temos uma cultura na igreja de avanço, de crescer, de buscar ser melhor, de você estudar mais, você orar mais, você depender mais de Deus, você agir, você ser o melhor. Mas na realidade, quando a gente fala de avanço, a gente sempre diz: não podemos esquecer da missão, porque existem coisas que ficarão sobre a terra, existem coisas que você vai precisar na eternidade. Se você fizer tudo e avançar muito aqui, se esquecer de Deus, pode ser que no teu futuro ele não seja tão bom quanto você imagine. Você deve fazer tudo aqui, buscar crescer em tudo, mas não se esqueça da missão que Deus te chamou. Os teus sonhos pessoais, se são grandes demais aos teus olhos, esses que são bons, se são grandes demais, eles não competem com os sonhos de Deus. Não fique com medo. Nossa, eu sonho com isso e eu queria ser famoso. Eu sonho com isso e queria ganhar muito dinheiro. Eu sonho com isso e queria uma estrutura assim. Isso não compete com Deus de forma alguma. A única coisa que você não pode é que essas coisas tomem a centralidade, a prioridade na sua vida em detrimento de Deus. Se você consegue fazer tudo isso e ter Deus em prioridade na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu coração, isso não vai competir com Deus. Eu falei semana passada aqui, o ídolo não é apenas uma imagem de escultura, o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no teu coração. O ídolo não é apenas alguma situação que você vai se encurvar. O problema é quando ele está dentro de você e domina quem você é. Esse é o grande desafio que a gente tem. Busque os seus sonhos, venha e coloque Deus como prioridade e centralidade na tua vida. Que a tua vida em tudo venha convergir para Deus. Sabe o que é uma convergência para Deus, onde tudo que você tem converge para a glória de Deus? A tua riqueza, teu sucesso, a tua fama pode convergir para a glória de Deus, alinhar a vontade dele, alinhar o teu coração e a tua vida, aquilo que Deus está caminhando. Alinhamento é quando você está seguindo o mesmo propósito que o Pai tem. Os teus sonhos não competem com os sonhos de Deus, e os teus sonhos também não são menores ou maiores do que os sonhos de Deus que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. A pessoa que mais deseja que sejamos bem-sucedidos é o Senhor. Existe uma história na Bíblia que ela é bem difícil, porque a gente olhava para um homem com tanta experiência com Deus e vê esse homem caindo, mas ele cai numa situação muito pequena. Olha a história de 2 Samuel capítulo 11 verso 1. 2 Samuel 11 verso 1. O texto fala de Davi. O problema de Davi não foi inicialmente, diretamente, a questão do seu adultério, mas é quando ele deixa de seguir alguns princípios que fazia parte da missão dele. Diz assim: 1 ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair à guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel, com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas dessa vez Davi permaneceu em Jerusalém. Ele tinha uma missão, a missão do rei. E quando há uma guerra, a guerra tem o objetivo de expansão, de proteção da nação.
Só que Davi, ao invés de estar na guerra, diz o texto que Davi escolheu ficar e mandar alguém no lugar dele, Joabe. Mandou os príncipes do exército e ele não foi. Diz o texto, ele termina dizendo assim: Davi permaneceu em Jerusalém. Algum problema da pessoa parar e descansar? Nenhum. Há um problema de você parar e tirar um tempo de férias? Nenhum. O problema é quando essas coisas é um reflexo daquilo que está dentro de você. Davi desalinhou da missão. A missão do rei era que ele estivesse à frente na batalha e conquistasse mais território, que ele trouxesse um ambiente de proteção à nação. E quando ele permanece, ele desalinha da missão. A queda dele não foi se ele tivesse muita terra ou conquistasse muita coisa. O problema dele foi quando ele abdicou da missão que ele tinha. Eu sei que você tem uma missão. Deus te deu dons e talentos. Deus te deu uma vocação. Deus colocou algo na tua vida que glorifica o nome dele, que sai de você e alcança soluções de problemas de pessoas. Que algo que sai de você traz vida a outras pessoas. Aquilo que sai de você traz compaixão, amor, traz soluções. Deus colocou coisas em você que se manifesta na vida de pessoas. E toda vez que você retém isso, você se dedica mais ao que você quer, você está desalinhando da missão. E Deus não tem isso para você. Ele tem uma missão. E essa missão tem que ser cumprida em nome de Jesus. Deus está trazendo uma missão, ou as missões que Ele tem para a tua vida. E você vai ouvir a voz dEle, discernir aquilo que está sendo liberado sobre a tua vida, para que você possa auxiliar. Quarto ponto. Verso número 6 diz que ele edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Olha que interessante, ele edificou cidades fortificadas. O quarto ponto fala sobre isso. Agir é mais importante do que só pensar. Mesmo que seja uma ação pequena, o que você faz pequeno é melhor do que aquilo que você só pensa. O que você tem no teu imaginário pode ser algo grandioso, mas a pequena ação que você realiza, ela é mais importante do que o que você só pensa. Porque o teu pensamento pode ser perfeito, mas se você não coloca em ato, se você não coloca isso para realizar, não adianta muito. Eu tinha colocado como tópico alternativo, eu tinha colocado assim: menos papo, mais resultado, né? Achei que ia ficar mais contraído. Menos papo, mais resultado. Eu sei que a gente não pode viver somente pelos resultados. A intenção, ela vale muito, mas os resultados são super importantes. Porque não adianta você ter a intenção e não ter resultado nenhum. Eu vi uma pessoa que sofreu um acidente, eu tinha algo para ajudá-la. A intenção foi maravilhosa, mas se você não vai lá e faz alguma coisa, né? Era melhor alguém que simplesmente segurou a cabeça de uma pessoa do que você que sabia socorrê-la e não fez nada. Eu sei que hoje é muito complexo isso, né? Hoje é tanta coisa, são leis, são pessoas que estão te julgando, é muita coisa. Mas nós temos uma motivação perfeita, que nós nos movemos em Deus. Você se move em Deus, e a gente precisa alinhar isso. A Bíblia, ela é o resultado de pessoas que tiveram experiências com Deus. A Bíblia, ela está para nós hoje como o resultado de alguém que ousou viver uma experiência com Deus, de seguir uma orientação, de viver algo. Se nós hoje tivéssemos ainda inspiração para escrever, tantas coisas seriam escritas através da tua vida. Mas para que isso ocorra, você tem que colocar em prática aquilo que Deus colocou dentro de você. Pastor Miles, ele costumava falar
Ele dizia que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Ele dizia, não são as jazidas de ouro, ou aqueles lugares onde a gente encontra os diamantes na África. Um lugar mais rico da terra é o cemitério, onde as pessoas levaram os sonhos, as empresas, os livros, onde as pessoas deixaram aquilo que ela sonhava e que hoje se perdeu. Entende? Agir é mais importante que só pensar. Ah, pastor, mas se der errado aquilo que eu sonhei e não aconteceu, você já teve uma experiência, você pode fazer melhor a outra coisa, porque você já sabe que não deu certo daquela maneira. Situações que estão diante de nós. Abraão virou o pai da fé, porque ele ouviu um chamado e ele acreditou. Davi só é Davi porque ele viu um gigante, viu uma possibilidade de fazer algo diferente. A viúva de Sarepta, apenas com um bocado na sua casa, virou uma referência de alguém que viveu um milagre, porque creu na palavra de um profeta. Pedro anda sobre as águas porque ele ouviu uma voz que dizia venha, e ele acreditou. Entende? Agir é mais importante que só pensar. Eu sei que às vezes a gente quer sinais para saber para onde a gente vai, mas Deus nos chama para andar por fé e crer na aliança. Eu sei que é desafiador, eu não estou chamando aqui você para ser ignorante, desconhecer probabilidades, as questões humanas. Sim, há questões que são improváveis, há questões que os médicos desenganam, há questões que o limite humano chega e que pessoas dizem agora é só um milagre. Eu já estava ali na porta recebendo notícias de milagres que aconteceram aqui, né, Bia? Ontem a Bia com problema nos pés já há alguns meses, e diz a Bia que estava pulando aqui ontem. São coisas que são improváveis aos olhos humanos, mas que em Deus são possíveis. Pastor, como eu alcanço isso? Você tem que perseverar em oração, buscá-lo. Não é um homem que controla, não sou eu que posso simplesmente orar e te curar. Minha oração tem um objeto, que é Deus, que está diante de nós. Mas a vontade de curar e o poder está nele. E se Ele quiser, Ele fará. Se Ele quiser, Ele fará. Mas Ele age a partir da fé, a partir de passos que nós damos, debaixo de uma aliança, de um relacionamento com Ele. Há milagres que Deus faz, há outros que Ele não faz. A gente não sabe, não tem como controlar isso. Eu já vi pessoas voltarem a andar, já vi pessoas que não viam ver. Eu já vi milagres, eu desfrutei de um milagre, que para alguns pode ser simples, mas ser curado instantaneamente de uma febre, de algo tão extraordinário, simples para mim. Mas como a gente já ouviu testemunhos, como o da Fernanda, que escreveu o seu testemunho de cura do câncer. Outras pessoas, esses milagres estão disponíveis, e a gente precisa acessar. Tem gente que não vai ser curado, como eu não fui curado pela mão de Deus, pelas mãos dos médicos. Eu orava, eu estava com uma hérnia de disco, e todo culto eu orava: Senhor, isso está me atrapalhando até cultuar o Senhor. Chegou um momento, eu orei, procurei um médico, marcou a cirurgia, e eu ia internar na quarta. Na terça-feira eu estava falando: Senhor, é amanhã, se o Senhor me curar hoje, não, amanhã eu não preciso nem internar. Sabe o que aconteceu? Fui me internar, fiz a cirurgia, e estou aí já quase indo para o futebol, hein? Ó, eita, quem entende viu o gol que eu fiz. Estamos debaixo de uma aliança, gente, do nosso Deus, e que Ele tem um caminho bom para nós. O quinto e último ponto, aleluia. O verso número 8 diz assim: edificaram e prosperaram. Edificaram e prosperaram. Só essa parte do versículo.
O chamado para nós é: não esqueça de Deus quando tudo está bem. O quinto ponto apresenta isso. Não esqueça de Deus quando tudo estiver bem. Eu sei que existem pessoas como aqueles leprosos. 10 leprosos. Os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. Só um reconheceu de onde veio aquela cura. E ele quis servir a Deus. Tem coisas que a gente não pode esquecer. Tem momentos que Deus vai nos enviar para outro lugar de forma diferente do que a gente queria, como o endemoniado gadareno. Quando ele é curado, tem os demônios expulsos, ele volta à sã consciência e ele diz: Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus fala para ele: não, volta para os teus e diga para eles aquilo que aconteceu na tua vida. Ele queria estar com Jesus na missão direta, mas ele diz: a missão que você tem não é estar comigo, é voltar para a tua família e dizer para ela aquilo que Deus fez na tua vida. Mas a grande chave de não se esquecer de Deus é colocá-lo como prioridade, centralidade. Entende que Deus não pode ser uma ilha onde você visita para um momento de férias, saboreia, mas depois você sai. Você no domingo diz: olha, eu tenho que me saciar, e você vai para a ilha onde você descansa. Água de coco, camarão, alho e óleo, peixe frito, olha aí, com batata frita. Sentaram na beira da praia, o vento vindo. É óbvio que agir é melhor do que só pensar. Mas imagine isso. Aí está tudo bem, mas na segunda-feira você busca um caminho totalmente diferente, onde teu coração busca outras coisas e o prazer da tua alma não está em Deus. A gente precisa ter prioridade. Amar a Deus sem a nossa dor é um grande desafio. Amar a Deus no tempo de paz é super importante. Isso determina ou mostra o tipo de filho que nós somos. Esse dia eu estava conversando com uma irmã e ela foi avó. Tipo a Cissa assim, agora é tia, está lá curtindo a sobrinha. Encontrei com ela rápido no centro da cidade. Ela falou assim: pastor, eu falei, como é que tá lá? Ela falou assim: tá maravilhoso, né? Só que minha filha não consegue dormir, que o neném fica acordado a madrugada toda. Eu falei: só agora ela entende o que você como pai e mãe fala para o filho. Só quando a experiência chega que a pessoa vai entender. A consciência, né? A ficha cai. Pessoal aí mais novo pode não entender. Ficha era quando a gente ia para o orelhão. Quando você conseguia a ligação, você colocava uma ficha. Quando a ficha caía, que você conseguiu a ligação. Tem muita gente que não sabe nem o significado disso. Tem gente que não sabe nem o que é orelhão. Orelhão, né? Guajará-Mirim, só para não ficar sem citar Guajará hoje, né? Guajará-Mirim tem os orelhões históricos agora. Eles ficam lá para o pessoal saber o que é, porque é interessante. A cobertura do orelhão, ela é dos animais, né? Lá da floresta. Tem uma que é uma onça, tem outra que é um peixe, um tucunaré, tem outra que é uma cobra, né? Uma arara. Então cada um ele é harmonizado lá dentro da figura, né? da selva. Então ele ficou uma coisa histórica, né? E não tem nem mais o aparelhinho, só tem a proteção realmente. Mas uma das coisas importantes, quando a gente sabe porque a gente está buscando a Deus, vai determinar o tipo de filho que nós somos. Qual tipo de filho que você é? Que vai ao Pai apenas pela necessidade? O que consegue se conectar com Ele também no tempo da alegria? Ter paz e alegria. Um dos 10 leprosos volta para reconhecer, e o termo diz que ele voltou dando glória a Deus.
O nosso desafio é manter uma conexão espiritual em tempos de tranquilidade, de paz. É poder buscar Deus e orar com a mesma intensidade quando as coisas estão difíceis, quando o tempo é de paz. É o desafio que você tem, é conseguir se conectar com Deus em todo o tempo. Pode curvar sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, hoje é um dia de ceia, onde renovamos nossa aliança, onde rememoramos a nossa aliança com o Senhor e participamos da mesa, onde declaramos ao mundo do Espírito que nos alimentamos do Senhor e a prioridade da nossa vida está em Ti, que nós não nos esquecemos do Senhor, que nós queremos viver em Ti essa aliança. Mas, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para aprender a viver no tempo de paz e vê-lo como uma oportunidade de crescimento. Que precisamos ter atitudes hoje de fazer o melhor, porque sabemos que Tu és fiel para cumprir e trará um futuro melhor sobre nossa vida. Que o Senhor nos faça ter em mente sonhos grandes que Te glorificam, mas, ó Pai, que esses sonhos, eles nunca tomem o Teu lugar no nosso coração. O sonho de uma família estruturada, grande, uma família que tem os recursos necessários, que isso não tire o lugar do Senhor do nosso coração e da missão que temos. Que o Senhor nos ajude a ter as atitudes hoje, sejam elas pequenas, ao invés de só ficarmos planejando ou pensando, que a nossa atitude glorifique o Teu nome, porque, ó Pai amado, Tu és a prioridade, Tu és o centro da nossa existência. Tudo que temos e somos só tem significado em Ti. Eu sei que a vida pode ser grande, extensa, longa para muitas pessoas, mas, ó Pai, ainda que vivamos aqui 100 anos, nós estamos olhando também a eternidade, o tempo, ó Pai, que viveremos na eternidade, e as ações que temos aqui hoje, elas vão, ó Pai amado, ecoar para a eternidade. Que o Senhor nos ajude a escolher e não esquecer do Senhor em todo o tempo, e vivamos numa aliança contigo, em nome de Jesus.